Demoradinho. Oi, pessoal. Então, dando sequência à nossa terceira aula de pesquisa educacional, né? É provável que vários assistam essa aula, que a gente está com a aula, com uma turma reduzida hoje, né? Nós temos 10 pessoas ou 11 inscritas na disciplina e temos 4 alunos apenas, né? Obrigado por esses 4 que estão presentes, né? Ainda que a gente esteja começando a aula mais tarde. Então, a aula de hoje, a gente vai dar sequência na aula anterior da professora Leonéia, na qual ela falou sobre ciência, conhecimento e problema de pesquisa. E eu estou tentando iniciar essa aula de hoje resgatando um pouquinho do que foi discutido e do exercício que foi feito, de pensar o próprio tema e o próprio problema de pesquisa. E o que eu disse até agora é que o tema, ele é algo mais abrangente, mas assim mesmo ele precisa ser delimitado. A gente geralmente tem que delimitar o tema em termos de localidade, né? Até que ponto, né, é abrangente. Então, por exemplo, quando o Bruno fala sobre a importância da educação física escolar no desenvolvimento da habilidade de interação social, a gente tem que perguntar, mas aonde, né? Em Alagoas? Não, Maceió? Não, são duas escolas, uma escola com uma característica e uma escola com outra característica. Até onde vai, né? Essa circunstância, né? Essa circunscrição. Aulas de educação física escolar, mas a gente tem aulas de educação física escolar desde do NDI lá, né, da educação infantil, até a educação de jovens, adultos e idosos. Qual é o ciclo, né? Do ponto de vista de interação social, o que é que você quer observar, né? É alguma nuance, né, dessa dimensão, grande dimensão de interação? Porque as pessoas interagem de diferentes formas, né? Linguagem corporal, fala, né? Manifestações, né? Diversas do nosso corpo, né? Da nossa maneira, né? De se expressar, de interagir com o outro. Então, até que o que é que você vai avaliar disso, né? Ah, é natural, na verdade, que vocês cheguem aqui com ideias mais generalizadas e superficiais, porque vocês estão aprendendo a pegar essa ideia que vocês têm e encaixar ela no formato como a gente faz ciência hoje. E aí eu falei para vocês lá no final da nossa primeira aula que a gente faz a nossa ciência hoje muito baseada numa perspectiva cartesiana, popperiana, né? Foi influenciado por outros filósofos também, mas a gente tem uma certa caixinha, uma forma de fazer pesquisa hoje, que inclusive nos limita em termos de avançar, né, em novos achados e perspectivas. Mas é a forma como a gente tem feito ciência nos últimos 200 anos. Então, é importante que a gente aprenda a forma como se faz ciência hoje, né, como se testa uma hipótese, como se levanta um problema de pesquisa, para que a gente possa fazer a ciência da forma como ela é realizada hoje e se comunicar, se divulgar esses achados, né, por meio de uma iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, um mestrado, um doutorado, enfim. Então, essa forma de fazer pesquisa que a gente tem que entender. E ela parte justamente dessa delimitação do meu tema de pesquisa, do meu problema de pesquisa. E aí o problema de pesquisa, a professora Leonéia falou para vocês, e eu vou resgatar rapidamente isso, né? E a gente precisa de entender se aquele problema de pesquisa que eu estou levantando, ele tem algumas características, né? Do ponto de vista de execuibilidade, de oportunidade, se eu estou preparado para lidar com aquele problema de pesquisa, eu lembro que ela falou também. Mas eu queria que, de uma forma geral, reforçar o que ela disse, que o problema de pesquisa, ele vem de duas fontes, basicamente. E aí o Rudenberg comentou algo agora há pouco. Ele falou assim que como é que você falou, Rodenberg? São situações, são necessidades, como é que é? Peraí que tá um barulho aqui, rapidinho. Porque eu moro bem na rua principal aqui da cidade, aí de vez em quando passam os carros. Sim, eu Tranquilo. falei que para que haja problematização é necessário a gente transformar uma necessidade humana em problema. Transformar uma necessidade humana, uma necessidade que existe, que é do mundo real, né?
Então, o que a gente faz, muitas vezes, é pegar aquela situação que a gente observa num estágio, que a gente observa dentro de casa, que a gente observa que acontece com o vizinho, com a comunidade aqui perto, e a gente pensa, será que isso é possível? Será que isso é verdade? Será que isso faz sentido? Será que dessa forma eu posso contribuir para a vida das pessoas, né? O Bruno, quando pensa assim, Bruno, a importância da educação física escolar no desenvolvimento da habilidade da interação. Mas por que você pensou isso? De onde que você tirou essa ideia? Foi observando algo que acontece na realidade ou foi diante de que você estudou em alguma disciplina, alguma leitura que você fez? De onde que surgiu isso? Conte para mim. Foi com relação a mim mesmo, porque eu nunca tive uma boa educação física na escola Certo. e eu também não tenho essa habilidade toda de interação social. Ah, entendi. Mas você acha que isso é por conta da educação física? Eu acho que sim, porque a Hum, partir do momento que eu comecei a praticar as aulas práticas da universidade, eu você acha que senti que melhorou isso? melhorava isso. Olha, que legal. Então você parte da onde? Você parte de você mesmo, da tua observação da vida real, né? Você Seria o empirismo? seria do empirismo, perfeito. Você parte da tua realidade. O que a gente tem que sempre questionar é: será que essa minha realidade ela é verdadeira e ela se reproduz para as outras pessoas? E aí isso gera uma pesquisa de fato, né? Então essa observação que você faz, ela é verdadeira. Você falou assim, olha, na minha educação física escolar. E eu também tive uma outra suspeita, porque quando eu comecei as aulas práticas, né, de esportes na UFAL, eu melhorei minha interação social. Então você gera uma pergunta, mas será então que as aulas práticas, os esportes, eles melhoram a interação social entre as pessoas? Você parte da realidade, do mundo real. O Rodenberg, quer comentar o teu? Oi, Carlos, bom dia. Não, não, professor, obrigado. Pode continuar. Tá Tá, esclarecendo. tá bom. É, certo, Carlos. Tá tudo bem. Fabrício vai acompanhando e vai pensando num problema de pesquisa também. Tá O que a certo, gente... professor. Beleza. O que a gente tem, na maioria das vezes, numa pós-graduação, ou enquanto pesquisadores mesmo, né, já formados, isso requer um processo de amadurecimento e conhecimento, é gerar novos problemas de pesquisa a partir da teoria. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no meu doutorado, no qual eu observei que crianças com uma determinada doença faziam exatamente o mesmo nível de atividade física que crianças da mesma idade que não tinham doença. E aí eu fiquei pensando, tá, não existe diferença entre atividade física, porque na hipótese inicial, os meus estudos anteriores tinham indicado que tinha diferença entre atividade física. Mas aí quando eu peguei e analisei só a atividade física em blocos contínuos, né? Por exemplo, será que elas fazem 10 minutos contínuos igual ou 5 minutos contínuos de atividade física mais intensa, mais moderada e vigorosa de intensidade? Será que eles fazem a mesma quantidade, esses doentes, comparado ao grupo controle? Então, essa foi uma segunda pergunta que eu fiz. E aí eu vi que não, eles fazem menos. E aí eu pensei, eu gerei uma outra pergunta de pesquisa. Então, será que o condicionamento físico deles, então, é diferente, mas não a atividade física? Porque a atividade física é um reflexo também, entre outras coisas, do condicionamento físico, da capacidade que eles têm de fazer atividade física? Então, eu fui gerando uma pergunta atrás de outra pergunta. Por quê? Porque o processo de experimentação e o quadro teórico, né, daquele assunto me levou a fazer perguntas de forma continuada, né? E isso é parte da pesquisa, por isso que ela não se esgota, né? O Bruno, por exemplo, pode chegar lá e levantar essa pergunta e ela não se comprovar, e ele vai continuar com aquela coisa na cabeça dele, né? Mas tá, mas será que mesmo não gera essa interação?
vou testar, então, numa outra escola, ou vou testar, então, em pessoas mais velhas, ou vou testar, então, num outro contexto de investigação. Então, esse processo, ele parte basicamente de duas vertentes, né, a problematização. Ele parte de uma situação teórica, na qual eu já tenho um domínio da literatura, e eu gero novas perguntas de pesquisa a partir disso, ou do empirismo, da vida real, das situações cotidianas, das experiências pessoais, das experiências que eu tive num estágio, numa observação, às vezes, que eu fiz no estágio, gera uma pergunta de pesquisa muito legal, né? Às vezes na comunidade, né, na interação que vocês têm com colegas, né, com crianças, né, com parques, com eventos, tudo isso desperta perguntas, né? E isso desperta basicamente porque a gente está atento e realizando uma atividade importante no campo da pesquisa, que é de observação. O pesquisador, por natureza, ele é um bom observador. E a gente sempre tem que ser um bom observador no campo da pesquisa, se quiser fazer uma pesquisa bem feita. Né? É aquela pessoa que pega, né, as informações e vai criando um padrão e vai criando uma hipótese com isso. Né? Então, o problema de pesquisa, ele sempre deve ser, né, na medida do possível, né, testado e enunciado na forma de uma pergunta de pesquisa. Então, eu queria convidar vocês a transformar e afunilar o tema de pesquisa de vocês para uma pergunta, tá? Observe que o tema de pesquisa de vocês, o tema que vocês enunciaram hoje, ele gera várias perguntas de pesquisa, várias. Eu só quero que vocês pensem numa, tá? Então, vamos lá. Rudenberg, que já tem um tema, Bruno, Maiara. Carlos, tem um tema de pesquisa definido? Pensou em algo na aula passada? Fabrício, tenta pensar num tema, só para a gente ir seguindo nessa aula. Você vai precisar fazer uma atividade para a semana que vem, em cima desse tema. Então, quem não tem tema, já vai pensando num tema, nem que seja para essa aula agora, tá? Então, compartilhe o tema, então, Carlos. Compartilhe conosco. Rodenberg, vamos tomar algumas decisões. Vamos. Vamos tentar pensar na forma de pergunta de pesquisa. Como é que a gente pode transformar esse teu tema numa pergunta? É justamente nisso que eu estou pensando aqui. Então vai escolhendo, não tem problema. A gente não precisa criar pergunta de pesquisa da nossa vida. A gente cria uma pergunta e a gente vai melhorando ela. Mas eu preciso dar esse pontapé inicial. A gente fecha a pergunta de pesquisa quando está com um projeto de pesquisa bem amadurecido. Mas até lá a gente tem que ter um norte, tem que ir seguindo. Eu acredito que poderia ficar assim, benefícios. Quais são os benefícios Muito bem. Você já ajustou. Não é benefícios, é quais são os benefícios. Porque aí pensa que você vai ter que responder essa pergunta depois, né? Quais são os benefícios da prática de atividade física como prevenção ou tratamento da obesidade infantil? Acho que por esse norte aí poderia ficar legal. Não sei. Certo, ó. Veja que a pergunta você já melhorou a tua pergunta de pesquisa, só que agora você está com ela muito ampla. E da forma como você enunciou ela, eu faria uma revisão da literatura para responder, porque ela é muito abrangente. Acho que você pode pensar num contexto um pouquinho mais reduzido, mais afunilado. Então, você tem que pensar, por exemplo, prevenção, porque antes você tinha falado tratamento, né, de crianças ou adolescentes que já são obesos. Então, peraí, vamos escolher um dos dois? Conhecer os benefícios, a gente pode conhecer de uma forma mais superficial pela literatura. Talvez você tenha que testar algum tipo de esporte, que nem você tinha falado, testar o efeito da atividade física
sobre alguns aspectos em crianças obesas, ou sobre a prevenção da obesidade, porque daí você já tem indicadores claros que definem a obesidade, tá? Sim. O Carlos, o tema que eu comentei na aula passada foi sobre daltonismo nas aulas de educação física. Legal. Só que você tinha dado mais informação, eu lembro que estava um pouquinho mais claro esse tema aí. Você consegue repetir para mim? Maiara, consegue transformar em forma de pergunta de pesquisa? Bruno, consegue transformar em forma de pergunta de pesquisa? Eu quero que vocês escrevam no chat aqui, tá bom? As perguntas, que daí eu tento ajudar. Tô pensando. Então, não é interação o teu? Então, É, assim, tenta transformar, por exemplo, será que... eu não eu gosto de fazer esse será de uma forma genérica, mas depois que vocês vão percebendo, ele é uma forma muito genérica mesmo, geral, de enunciar um problema de pesquisa, e aí é melhor eu ajustar essa palavra. Mas, por exemplo, será que as aulas de educação física promovem uma interação social entre escolares? Só que tentem, numa pergunta de pesquisa, localizar, delimitar o tema. Aonde? Quem? Quando? Né? Durante a pandemia? Fora da pandemia? Será que as aulas remotas promovem menos interação entre os estudantes? Então, sempre localizar o teu tema, que agora está se transformando num problema de pesquisa, num espaço, num lugar, e definindo quem são os participantes. Aí a gente começa a definir aspectos relevantes para o método que eu vou usar para responder essa pergunta. Quais os benefícios da prática de atividade física na prevenção da obesidade infantil? Já está bem mais claro, já está mais fácil de responder. Né? Se a gente for pensar, como é que eu faço uma pesquisa agora, que serão as próximas aulas, né? Daqui para frente, a gente vai ter várias aulas nesse sentido, para escolher o método, para tentar entender qual é o melhor método que eu tenho que escolher para responder a minha pergunta. Então, por exemplo, quais são os benefícios da prática da atividade física na prevenção da obesidade infantil? Da forma como está escrito ainda, conhecer os benefícios, eu conheço os benefícios a partir de um grande levantamento. Eu fico dentro de uma revisão da literatura que pode ser feita de diferentes formas. Mas pensando numa pesquisa, uma pesquisa de campo, de intervenção, por exemplo, eu tenho que definir melhor essa prática da atividade física, né? Seja ela no esporte, seja ela dentro das aulas de educação física, no contraturno escolar, para tentar testar e conhecer, né, quais são os benefícios dessa prática específica. Porque quando eu falo benefício da prática da atividade física, a gente tem N tipos de atividade física, né? E aí, como é que eles podem responder, né, essa pergunta de prevenção da obesidade infantil? A gente não consegue executar ela. É por isso que eu estou insistindo nessa mudança, né? A gente não consegue responder. E aí, porque ela é muito ampla. E aí, sendo muito ampla, eu vou ter que fazer uma revisão do tema para poder, de forma ampla, responder isso. Mas vocês precisam lembrar que o trabalho de conclusão de curso de vocês, até então, não permite uma revisão da literatura como, ou uma revisão sistemática, ou narrativa, ou integrativa, como um produto final. Vocês fazem a revisão da literatura como a gente vai seguir hoje, explicando que é parte fundamental de qualquer trabalho de pesquisa. E aí o Bruno, voltando à questão do Bruno, será que as aulas de educação física promovem, né, melhoram a interação social entre os estudantes? Porque aí, quando eu crio, essa é uma coisa muito importante, quando eu crio esse será, quando eu crio essa pergunta quais, quando eu crio essa pergunta como, eu estou criando uma hipótese. E aí eu vou perguntar para vocês, usando o próprio objeto de vocês. Bruno, você acha que as aulas de educação física podem melhorar a interação social dos estudantes?
que você acha, Bruno? Aí pode, né? Mas depende da forma que ela é dada. Não, mas veja só, eu entendo o que você está dizendo, mas a tua Sim, hipótese, ela tem que ser muito clara. Você acha que sim, você acha que não. A hipótese é assim, ela é seca. sim. Sim. Então, a tua hipótese, escreva aí num pedaço de papel, onde você tiver. A tua hipótese é, a hipótese que você propõe com o teu estudo é que a atividade física, desculpa, que a educação física melhora, ou promove, ou amplia, aí a gente usa a palavra que achar melhor, né, com o objeto de estudo. Mas ela promove, ela melhora a interação social dos escolares. Você vai discutir lá no final do teu trabalho se ela melhora ou não e quais são os condicionantes para isso na discussão do teu trabalho. Mas a tua hipótese é que ela melhora, entendeu? Então você tem que pensar em como criar as condições metodológicas para testar se ela melhora ou não. Você vai observar diferentes aulas, por exemplo, de educação física. E a partir dessa observação, você vai encontrar um padrão. Um padrão que as aulas que o professor rola a bola, tanto faz, né? Não melhora em nada a interação social. Mas as aulas, por exemplo, numa perspectiva de uma abordagem cooperativista, que as pessoas têm que se ajudar para resolver um problema, elas melhoram a interação social. Então você vai, talvez, chegar a essa conclusão lá no final do teu trabalho, que a minha hipótese ela foi confirmada parcialmente. Por quê? Porque somente em alguns tipos de aulas de educação física, com algumas abordagens metodológicas, existe uma ampliação, um melhoramento da interação social. Contudo, em outros tipos de aula, né, mais flexíveis na sua estrutura, ou que o professor se importa menos com os conteúdos, etc., a interação social é menor. Ou o contrário pode acontecer, por isso que a gente faz pesquisa para descobrir, né? Mas eu tenho que, antes de iniciar o trabalho, ter muito claro para mim o que é que eu estou procurando encontrar e colocar muito claramente esses nortes, ok? Maiara, Carlos, Rodenberg, Fabrício, querem comentar algo? Carlos Santos, tem o Carlos Lima e o Carlos Santos. E aí, querem comentar algo? Eu acho que é bem Bom dia, importante professor. vocês refletirem sobre isso, tá? Pode falar. Eu cheguei um pouquinho atrasado na aula, eu não comentei sobre o meu tema. Que eu tinha comentado com o senhor na aula passada que também seria sobre a obesidade. Só que agora o Berg falando, eu tô achando um pouco. Não sei se é porque é um assunto muito popular no curso e faz muito optar por esse tema, mas eu não tenho a intenção de mudar, mas sim procurar outra outro problema desse tema. Certo. É ótimo isso, na verdade. Se eu encontrar alguém que estuda a mesma coisa que eu, sabe o que eu faço? Eu abraço ela. Não agora durante a pandemia, né? Mas por que que eu faço isso? Por que que eu comento isso? Porque a gente, quando tem uma soma de esforços, a gente faz um trabalho melhor. Então, a minha sugestão é que você trabalhe junto com ele, mas que cada um garanta a sua especificidade, né? Que E no meu que o caso, Rodenberg, ele ainda tem um tema geral, grandão, mas ele precisa encontrar um aspecto mais específico ainda, né? Limitar ainda mais. E e dentro no meu, de uma pesquisa, dentro de um tema, a gente consegue gerar várias pesquisas, tá? e sobre a obesidade infantil, eu vi que o Berg colocou lá que a pesquisa dele é sobre a prevenção. No meu caso, a minha intenção seria sobre crianças obesas mesmo. E o que Pronto. a educação física pode ajudar para promover uma melhor qualidade de vida. Seria, no caso, a junção da obesidade e a qualidade de vida da criança. Tem vários aspectos que podem ser estudados nesse sentido.
né? Mas muitos, muitos mesmo. Tanto na prevenção, que a gente está falando aí de uma parcela muito maior, né, de escolares, mas da população de obesos, né, ou com sobrepeso, que é uma parcela menor, mas que tem necessidades, né, tão importantes quanto. Aí está a questão do importante, Bruno, ninguém é mais ou menos importante. Os dois são importantes. Então, será que, por exemplo, durante as aulas de educação física, qual é a afetividade, né, em relação, qual é o grau de afetividade, de gostar, de ter prazer com as atividades em questão, que são com os conteúdos das aulas de educação física, né, por essa perspectiva do aluno que é obeso, que tem sobrepeso, né, tem N possibilidades, que podem passar desde os aspectos psicológicos aos aspectos mais fisiológicos, né, como quando a gente fala em benefícios, a gente está falando de benefícios em escalas, né, desde a bioquímica até a interação social, é tudo benefício, né? Quando a gente fala de aspectos psicossociais, né, é tudo benefício. O gostar ou não, né, ele gera essas interpretações, tá? Então, tudo que vocês estão falando, primeiro, voltando a esse slide que está posto, são questões da vida real, né, que vocês estão trazendo, ou de um campo teórico, vocês se interessaram por um tema da obesidade, da prevenção, do tratamento, né, ou vocês têm conhecimento de alguém que tem obesidade, você fica pensando nessa pessoa, né, como é que foi a aula de educação física dela, será que ela gostou ou não? Então, a gente faz esse exercício, na maioria das vezes, de forma empírica, né, do mundo real, para problematizar, tá? E aí, a gente vai entender um pouquinho mais nas outras aulas, mais à frente, como é que eu consigo escolher um método para responder as perguntas que vocês estão levantando. Eu estou gostando que vocês estão fazendo esse exercício, né? Sempre pensar em pergunta, porque a minha pesquisa ela tem que gerar uma pergunta, porque o que eu estou buscando é a resposta. E essa resposta que eu tenho, que eu estou propondo, né, que ela é do momento, que ela é a suspeita que eu tenho, ela é a minha hipótese. Como eu perguntei ao Bruno, né? O que é que você acha? Melhor a interação ou não? Né? Como a atividade física pode contribuir para a promoção da qualidade de vida e sobrepeso? É um pouco difícil de responder. Tente responder essa pergunta. Como? Pensa um pouquinho nisso, Carlos. Como é que você pode responder essa pergunta? O como? Né? Quando a gente faz uma pergunta quantos, a gente responde em número, né? Quando a gente tem uma pergunta quais, a gente responde nominalmente, né? Então, melhora isso, melhora aquilo, melhora aquilo. Quando a gente faz uma pergunta de sim ou não, né? Aumenta, diminui, né? A gente torna... É uma forma mais alinhada a uma pesquisa hipotético-dedutiva, né? Que é a que eu trabalho, uma pesquisa quantitativa, porque ela é mais engessada, de forma geral mesmo, ao criar uma resposta, buscar uma resposta para essa pergunta criada, mas que ela é mais quadradinha mesmo, é sim ou não, melhora ou não melhora, quais. E o como, geralmente, é uma pergunta que é feita na pesquisa hipotético-dedutiva, uma pesquisa mecanicista. Por exemplo, como que a atividade física reduz a pressão arterial? Se eu perguntar isso para um fisiologista, ele vai falar, não, a atividade física, explicando como, ela melhora a vasodilatação, ela reduz a atividade simpática do coração, ela melhora a fração de ejeção de sangue pelo coração, então ela melhora uma série de mecanismos que explicam como a atividade física melhora a pressão arterial. Então, como a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque talvez eu não consiga responder. Né? Eu sei que é só uma palavra, mas ele sugere, ele indica como é que a gente vai buscar um método que vai subsidiar a tua resposta.
Assim, pode ser assim. A atividade física contribui? E aí você vai ter que responder sim ou não, né? E aí a gente vai melhorando essa pergunta de pesquisa, tá? Mas que bom que você tem essa pergunta. Rodenberg tem a dele, Bruno, Maiara, o Carlos Lima também tem a dele, Fabrício tem que pensar em uma. Vamos seguir, gente? Vamos lá. E aí, o que a gente precisa fazer, a professora Helena já comentou isso, a gente precisa discutir com pessoas que entendam desse campo, a gente precisa ler. A minha primeira sugestão é que vocês busquem um artigo, pelo menos um, que indique, né, que seja de revisão da literatura e que indique, né, dê pistas sobre como que você pode responder a tua pergunta de pesquisa. Como é que você pode melhorar ela? Ou ela já foi respondida? Vocês não têm a obrigação de fazer uma pesquisa inédita, né? Então, por exemplo, liste problemas não resolvidos. Isso aqui geralmente é num nível de mestrado e doutorado, né? Onde se espera o ineditismo, onde a gente espera que sejam respostas inéditas. Vocês vão fazer um trabalho de conclusão de curso. Não se espera que vocês produzam um conhecimento completamente novo, né? Mas que vocês tenham essa experiência de pesquisa e que demonstrem, né, que vocês sabem de todos os passos, ok? Eu quero chegar aqui, ó. Eu vou passar isso aqui é alguns exemplos que eu dei, né, de uma situação problema, e eu quero chegar aqui. Todos os problemas de pesquisa que vocês pensarem, já teve alguém que pesquisou sobre aquele assunto. Sempre pensem nisso. Sempre tem alguém que chegou antes de mim ali, naquele problema de pesquisa. Já deve ter alguém que estudou educação física e interação social. Então você tem que saber quem é, Bruno. Já deve ter alguém que estudou por que as pessoas têm dificuldade, né, os professores têm dificuldade de trabalhar com conteúdo de dança na escola. Então, você tem que saber das pesquisas anteriores sobre esse assunto, Mayara. O Carlos, que quer estudar daltonismo, tem que saber, será que foi feito alguma coisa? O que foi feito? O que é que se sabe? Essa questão do daltonismo, ela é mais restrita, né? É um campo de pesquisa que já está muito bem delimitado. É uma condição que ela tem, né, uma frequência, ela é mais rara, digamos assim, do que a obesidade. Então, provavelmente, deve ter menos pessoas que têm explorado, mas possivelmente, né, de alguma forma, elas têm, alguma pesquisa já existe sobre isso. Então, vocês têm que saber o que é que já foi feito sobre esse tema, né? E caso vocês encontrem um trabalho que já tenha sido feito exatamente da forma como vocês pensarem em fazer, não fiquem tristes. Tentem fazer algo que seja relativamente parecido ou que tenha alguma nuance aqui da condição que vocês conhecem, daquela instituição, de Maceió, ou algum problema de pesquisa associado, próximo dele, né? Só porque vocês encontraram uma pesquisa que foi feita sobre aquele assunto que vocês estavam querendo fazer, não quer dizer que vocês têm que parar. Quer dizer que vocês têm que ler e entender a partir de onde que vocês devem continuar. Porque a pesquisa é isso. A gente vai colocando um tijolinho sobre o outro, só que a gente só consegue colocando, subindo os tijolinhos a partir daquilo que a gente já entendeu que foi feito. Então, saber o que foi feito é extremamente importante. Então, esse é o principal tópico da nossa aula de hoje, né? Da revisão de literatura. Eu tenho que entender a importância da revisão de literatura, eu tenho que aprender a extrair informação da literatura e a buscar informação na literatura, tá? Então a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. Quero perguntar para vocês, inicialmente, onde é que vocês buscam a literatura quando vocês querem estudar sobre um tema? Vocês vão lá no Google, é isso? O que vocês fazem? Como é que vocês buscam um novo conhecimento? Pela pesquisa de artigos,
e de documentos que já foram redigidos pelas pessoas, né? Porém, não é uma pesquisa vaga, que já teve outras matérias que já guiaram a gente quanto a essa questão de pesquisa, né? A pesquisar nos sites confiáveis, ter tem uma palavrinha-chave que bota após pesquisar um tema que agora eu esqueci, só que eu tenho anotado aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada para passar para o senhor ver aí. Tá. Você falou em pesquisar artigos. Onde é que você vai pesquisar artigos? Onde é que você pesquisa artigos, Rudenberg? Respondi aí no chat. No Cielo. Muito bem. Então, você está procurando uma base de dados. De uma forma geral, a gente tem dois tipos de literatura. Algumas pessoas definem a literatura branca e a literatura cinza. Quando você está buscando artigo no Cielo, você está pesquisando na literatura branca, porque você está pegando o que há de mais recente. Pode ser que o texto que você tenha pego seja de 2010. Então, tem uma defasagem aí de 10 anos nessa pesquisa, 11 anos. Porém, é uma pesquisa que você está indo numa fonte primária dos dados. Quando você vai para uma literatura cinza, nos documentos, como você disse, um documento da Organização Mundial da Saúde, um documento do MEC, um documento da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Você está indo para uma literatura cinza. Quando você olha para os livros, você está indo para uma literatura cinza, que é secundária. Por que é secundária, professor? Porque elas se baseiam no mesmo artigo que você buscou no Cielo. Porque elas se baseiam na literatura branca, na literatura que é mais rápida de ser publicada. Se eu quiser publicar um artigo hoje, eu submeto, fiz o meu estudo, né? Submeto ele a uma revista científica e, em geral, esse artigo, se ele for aceito, né? Ele vai ter um processo de revisão que varia entre as revistas, mas vamos supor que mês que vem, daqui a um mês, eu recebo o artigo e não teve nada para alterar. Eles adoraram meu artigo e vão publicar. E esse artigo vai sair publicado, deve sair publicado uns 2 meses depois. Então vai levar 3 meses, pelo menos. Mas, absolutamente, eu só tive um artigo na minha vida que aconteceu isso. Dele ser publicado, né, logo na submissão. Porque sempre o artigo, na sua revisão por pares, né, e isso quando eu publico um livro, eu não tenho geralmente uma revisão crítica por pares, mas o artigo eu tenho, então ele é uma literatura mais forte, mais densa, mais revisada. Então esses pares, eles vão provavelmente sugerir alguma mudança no meu artigo. Então eu vou levar mais um tempo para fazer essas mudanças, se eu conseguir fazer. Algumas das vezes eu não consigo fazer. Então, eu vou levar pelo menos aí uns 4, 5 meses para publicar o meu artigo, ou mais. O tempo de submissão até o aceite é maior. Isso quer dizer o quê? Que ainda que leve algum tempo, logo que ele esteja publicado, ele estará disponível para a comunidade científica inteira, para todas as pessoas que quiserem ler aquele trabalho. Então, e o livro? O livro ele vai levar um tempão, porque ele vai se basear nos estudos que foram publicados, então ele tem um delay, ele tem um atraso. Eu posso publicar um estudo hoje com o que há de mais recente na literatura. E o livro, não, ele se preocupa em resumir o que há na literatura, tá? Mas se apropriar da literatura cinza antes da literatura branca, é o caminho ideal. Então, se eu quero estudar interação social nas aulas de educação física, eu tenho que buscar alguma leitura mais ampliada antes de ir diretamente nos artigos. Mas eu também tenho que fazer a leitura dos artigos para entender como é que se faz aquela pesquisa. A mesma coisa na obesidade. Eu tenho que ler livros, revisões sobre a obesidade, né? Mas eu também tenho que entender como é que foram feitos os estudos com grupos que eram obesos, ou de prevenção da obesidade, ou de daltonismo, ou de todos os outros temas de dança que vocês estão falando. Então, eu tenho que me apropriar das duas literaturas. Certo?
Por que é importante se apropriar da literatura? Então, olha lá. Esse é um tipo de quadro que a gente faz para começar a sumarizar a literatura. Alguém consegue entender e afirmar qual é o problema de pesquisa em questão a partir desse quadro? O que é que a pessoa que fez esse quadro está procurando saber? Essa é a pergunta. Rapaz, tem ali declaração do problema, efeito do exercício físico sobre a gordura corporal. Exatamente. Ele quer saber, então, mas coloca isso em forma de pergunta de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo bolar aqui. Quais são os efeitos do exercício físico sobre a gordura corporal? Isso. Mas você colocou no plural, pode ser no singular também. Qual é o efeito do exercício físico sobre a gordura corporal, né? Porque ele também apresenta... Ô, professor, fiquei com a dúvida agora. Ele apresenta dois instrumentos ali, peso hidrostático e dobra cutânea. Seria necessário especificar isso na elaboração da pergunta? Pode ser que sim, veja só. Não é uma resposta definitiva, porque ele pode ter perguntado assim: será que o efeito da gordura, o efeito do exercício corporal sobre. Desculpa. Será que o efeito do exercício físico sobre a gordura corporal é dependente do tipo de instrumento que avalia a gordura? Porque eu posso, de repente, encontrar um resultado com um instrumento e encontrar outro resultado com outro instrumento. Se essa fosse a pergunta dele, essa revisão da literatura que ele fez agora indicaria o quê? Que não, que na verdade, independente do instrumento, observa-se um efeito de redução da gordura corporal, não é? Sim. Então, a pergunta dele, vamos simplificar. A pergunta dele provavelmente foi: será que, ou qual é o efeito, ou existe um efeito do exercício físico sobre a gordura corporal? E aí, por exemplo, nos objetivos específicos do trabalho dele, ele poderia colocar quais são os principais instrumentos utilizados para medir a gordura corporal nesses estudos? Quais são as características de número de dias, de intensidade de esforço e de volume total, né, do programa, duração do programa? E qual foi o principal achado dos estudos? Então, esse é um exemplo no qual a literatura, se apropriar da literatura, vai nos sugerir uma direção geral. Por isso que vocês têm que ler a literatura antes de entrar em campo. E lendo a literatura, vocês vão construindo o projeto de pesquisa de vocês. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu não pego e leio 300 artigos e depois escrevo meu projeto de pesquisa. Eu escrevo meu projeto de pesquisa enquanto estou lendo os 300 artigos, né? De forma geral, né? Então, vejam só, por que é bastante importante a gente condensar a literatura? Porque ela permite que eu faça uma sumarização. Vocês conseguem sumarizar e, a partir desses 4 estudos, chegar a uma resposta, a uma sugestão ainda melhor de como continuar pesquisando esse assunto? Vocês conseguem condensar esses resultados? O que vocês acham? Acredito que dá para condensar, sim. É isso que a gente faz com a literatura, sumarizar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a minha síntese, tá? Depois de ler todos esses dados de 4 estudos da literatura, né? E 4 estudos é muito pouco para eu me basear. Eu tenho que ler ainda mais para ver se a minha conclusão até então da literatura chega nesse assunto, né? Mas a minha conclusão a partir desse quadro é de que fazer pelo menos 20 minutos de exercício físico por dia, 3 vezes na semana, durante 10 a 14 semanas, e a 70% da frequência cardíaca máxima, induz, ou seja, sim, ele promove uma perda moderada, então esse é o efeito, né, de gordura corporal, numa magnitude de 4 a 5%. O que é que a gente consegue observar também nesse quadro?
que quando as sessões são mais frequentes, né, elas induzem aumentos mínimos. E quando as sessões são menos frequentes, né, induzem substancialmente a reduções menos eficazes, né? Então, quando é muito menos, de fato, perde-se menos gordura. Então, aqui eu tenho uma indicação da literatura, né? Como é que eu posso gerar uma nova pergunta de pesquisa a partir daí, né? Qual foi o tipo de exercício físico feito, né, pelos estudos? Será que exercícios físicos lúdicos, né? Porque aqui são homens universitários, mas será que isso acontece também com crianças do ensino fundamental? Será que acontece com adolescentes? Será que isso aqui são com crianças e adolescentes que já têm obesidade ou que têm um peso normal? Então, será que o efeito desse programa ele é o mesmo em mulheres? Então, tudo isso vai gerando novas perguntas de pesquisa, né? Então, por isso que eu preciso me debruçar sobre a literatura que existe daquele assunto, porque senão eu vou acabar fazendo perguntas muito mal elaboradas ou muito superficiais. Geralmente, é isso que ocorre. A pessoa que não lê sobre aquele assunto, ela não consegue fazer uma pergunta de pesquisa factível de se concretizar um estudo. Ela não consegue. Não consegue. Por quê? Porque ela não sabe nem como que foi feito os estudos daquela natureza, né? Então, vocês vão fazer uma tarefa para a semana que vem, que é buscar alguns estudos sobre o tema que vocês estão pesquisando. Vocês precisam saber urgentemente, né, para onde é que a literatura está apontando. A gente não consegue, né, nadar nesse mar aí sem saber qual é a direção das correntes, né? A gente não consegue saber, né, nadar nesse mar sem saber a tábua das marés. Então, a gente precisa conhecer a literatura, antes de mais nada, né? Para que eu possa melhorar o meu problema de pesquisa. Senão, eu vou continuar com um problema superficial. Então, eu preciso, de fato, identificar o problema, e a redação do problema de pesquisa, a redação final, de fato, das questões, das hipóteses, ela não poderá ser feita até que a literatura seja revista, e o estudo situado na literatura prévia. Porque, da melhor forma, pensando no melhor projeto de pesquisa a ser feito, a gente chega nesse nível de ousadia. A gente fala assim, fulano de tal fez o estudo assim, fulano de tal fez o estudo assado, o Beltrano fez outro estudo, mas nenhum deles estudou o efeito da educação física sobre tal aspecto. Ou a interação, ou a obesidade, ou a dança. Então, nenhum desses autores que eu já li responderam a pergunta que eu estou fazendo. Então, a melhor pesquisa que eu consigo fazer é essa. Eu consigo identificar exatamente aquela lacuna da literatura, tá? Então, depois de localizar uma série de estudos, resta decidir quais deles se relacionam com a sua área temática e o que é que eles fizeram e o que é que eles não fizeram. Quando eu seleciono esses estudos, eu leio, né, o resumo, né, ou partes específicas do estudo, e eu tento encontrar os estudos chaves, né, daquele tema. Então, por exemplo, estou buscando estudos sobre dança, mas aí a dança é uma parte muito pequena daquele trabalho, né? A pessoa nem trabalhou direito durante o artigo sobre dança. Então, esquece esse texto, vai para outro, né? A gente sempre precisa de 2, 3 estudos que são os estudos balizadores do nosso trabalho, que nos dão as maiores construções metodológicas para que eu possa seguir no meu estudo. Essa coisa de eu vou fazer um estudo que nunca foi feito antes é a maior mentira que tem. Sempre alguém fez um estudo antes de você. Então a gente precisa saber quem é que fez esse estudo, qual é esse estudo. Esse estudo é o estudo base para cada um de vocês. E a gente consegue saber disso discutindo alguém mais experiente, né, para pensar nessa pesquisa e eliminar abordagens improdutivas, trabalho gasto, dinheiro gasto. A gente gasta nosso dinheiro fazendo pesquisa, a gente gasta nosso tempo, gasta o tempo das pessoas. Então, para que a gente não cometa esse erro, é importante identificar dentro do hall de professores que tem no IF, quem é que mais se aproxima desse tópico que vocês estão querendo estudar, né?
Bruno, quem é que você acha que estuda, né, ou poderia te ajudar a entender um pouquinho melhor como é que é a educação física, mas você também deu um exemplo legal de aulas práticas de esportes, né? Quem é que poderia te ajudar a entender educação física e esporte na interação social dentro do IF? Eu acho que o professor Felipe Caetano ou a professora Cristiane. Eu acho que a professora Leonéia ajudaria Também. mais. O professor Felipe Caetano tem trabalhado mais com tópicos relacionados à saúde, né? Mais ultimamente, né? Mas acho que ele faz um raciocínio metodológico relevante para esse tópico. E a professora Cristiane também, acho que também. Acho que seria também uma boa pessoa. Mas sempre lembra que esse olhar da interação social, ele também requer uma abordagem que seja suficiente para captar todos os detalhes, e talvez a pesquisa qualitativa fosse a melhor. E aí a professora Cristiane faz mais pesquisas quantitativas, ou qualitativas. Não que isso restrinja, mas eu acho que também vale a pena, né, conversar com essas pessoas. Os três são ótimos, né, para se discutir esse tema. Maiara, já tem ideia de alguém que poderia conversar sobre esse assunto? De repente, até mesmo, a gente tem um curso de dança, né? Com quem que você teve dança? A pessoa que trabalhou dança contigo certamente é uma pessoa que pode discutir mais sobre esse tema contigo. Professora Leonéia, você está respondendo agora do teu, né? Isso. O Carlos Lima que vai desafiar, né? Ok, Bruno. O Bruno, mas vou te falar uma coisa. Isso não inibe o fato de você conversar com ele e de ele, inclusive, orientar o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Isso é possível de ser feito no IF. O João orientar o seu trabalho. Nada impede que você converse com ele e certamente ele vai também. O João, sem dúvida, seria um professor que encaixaria certamente no que você está pensando. Onde é que eu estava? Carlos, como é que a gente vai encontrar, Carlos, alguém que se aproxime sobre essa questão do daltonismo nas aulas de educação física, que entenda essas especificidades de pessoas que têm algum tipo de condição especial e que certamente requer um olhar mais cuidadoso? Quem você acha que poderia, com quem você poderia conversar? Que poderia te dar mais informação sobre esse assunto? Aí a gente tem duas pessoas que querem estudar crianças com sobrepeso e obesidade, né? Na infância. Rudenberg, Carlos. Quem que Eu vocês acredito acham? que o professor Felipe. Professor Felipe. A Leonéia me deu a dica do senhor, né? Então, entre o senhor e o Felipe também, Felipe Caetano. Isso. Felipe Caetano tem trabalhado mais com adultos. Tem uma pesquisa que ele está fazendo agora com professores que atuam no ensino, né, de educação física no estado, e ele está trabalhando também com pessoas com doença renal crônica, adultos também, e que são obesos, né? De fato, eu trabalho mais com criança e adolescente. Professora Cristiane, acredito que também trabalharia com esse tema, né? Ou teria mais informações. Professor Gia Toscano, né? Claro, vamos conversar. Tá bom, Carlos? Quem mais? Professora Betinha, acho que seria uma pessoa para trabalhar. Até mesmo o professor Bulhões, naqueles mais pequenos ainda, né?
Quem mais? É sempre importante fazer, né? Eu não estou querendo colocar rótulo nas pessoas, mas acho que é importante a gente sempre pensar o que é que o professor está pesquisando, qual que é o grupo de pesquisa que esse professor tem, grupo de estudo, e como é que ele pode me ajudar com o que ele já sabe, né? E aí também vale a pena vocês entrarem no currículo, né, desses professores, tem lá na página do IF, tá bom? Aí vocês podem, inclusive, uma dica boa para vocês, colocarem as palavras-chave que vocês estão usando. Esse é um exercício bem importante, tá? De vocês definirem as palavras-chave, e a gente vai fazer isso na próxima aula, porque vocês vão fazer uma atividade prática de busca nas bases de dados comigo. Fabrício, conseguiu elencar algum tema? Professor, eu não consegui pensar em algo ainda, mas estou tentando. Tá. Vamos lá. Senão eu não consigo pensar junto contigo, entendeu? Eu poderia estar até te ajudando agora, mas aí a gente vai travando, tá? Vamos lá. Pois bem. Então, conversar com esses professores é importante porque vocês vão ganhar esses insights de como continuar o trabalho de vocês. Esses professores provavelmente vão saber dizer o que é importante de ser feito e o que não é importante. E agora sim, Bruno, importante ou pouco importante. Por quê? Porque esses professores, com a experiência deles, com o que eles já fizeram de pesquisa, com a visão que eles têm da educação física hoje, da ciência hoje, eles vão indicar se o que vocês estão fazendo é relevante, importa para a sociedade, importa para vocês, se vocês vão se beneficiar do que vocês estão estudando ou não. Então, é muito proveitoso conversar com essas pessoas, tá? Então, a minha sugestão é que o quanto antes vocês conversem com elas, ok? E aí tem um professor, eu tive aula com o Manuel João 2 vezes, né? O Manuel João é um professor de Coimbra, e uma frase que ele falava muito, né? Que me marcou muito, ele falava assim, go to the library before to the lab, né? O que será que significa isso, né? Vá à biblioteca antes de entrar no laboratório para fazer qualquer tipo de experimento de coleta de dados, né? Ou ir a campo. Vocês não têm nada o que fazer lá no campo, no laboratório, se vocês não tiverem na cabeça uma pergunta para responder. Vocês vão estar aleatório dentro desses laboratórios, né? Vocês estarão aproveitando, claro que há um aprendizado, mas vocês estarão avoados, né? Vocês estarão voando por diferentes condições, mas não estarão aplicando. Então, quando vocês forem até a biblioteca, seja ela presencial ou virtual, e façam aquele resumo que a gente fez agora há pouco, e criem um corpo de conhecimento para que possam avançar, vocês podem ir a campo, ao laboratório, à escola, fazer a observação e responder a pergunta de pesquisa de vocês, tá? Então sempre pensem nisso, né? Vão até a revisão de literatura, vão até o conhecimento, vão até a biblioteca antes de ir a campo, à escola, ao laboratório, ao experimento, tá? E aí a gente tem, né? Não vou entrar nessa parte aqui, porque a gente já falou, mas a gente tem a necessidade de se criar um método para testar se aquilo que vocês estão propondo é sim, é não, ou explicar o como, né? Então, a partir do que vocês têm pensado hoje como perguntas de pesquisa, vocês têm que elaborar uma forma de executar, né? Então, é muito, muito bacana, eu gosto muito dessa parte de pensar pesquisa, porque a gente é livre para pensar pesquisa. Se você vai conseguir executar essa pesquisa, é uma outra história, mas a gente é livre para pensar pesquisa, pensar como fazer a pesquisa. Eu gosto de fazer projetos e submeter, inclusive, a agências de fomento, porque nessas agências de fomento eu consigo ser mais audacioso. Eu quero 500 mil reais. Eu fiz um projeto para a UFAL de 500 mil reais. Eles permitiram, eles falaram assim, ó, é para Covid. É para tratar, é um projeto, eles deram o tema, Covid, né? E aí eu pensei um projeto de pesquisa. Daí eu fui lá no orçamento, fui ver, quanto é que eu posso pedir? Ah, você pode pedir
até 500 mil reais. Eu pedi 500 mil reais. Ganhei? Não, não ganhei nada. Aliás, nenhum projeto ganhou. Mas é um projeto que está dentro de um acervo de projetos lá na reitoria e que, hora ou outra, ele pode ser financiado. No campo, né, do pensar um projeto, eu tenho liberdade para pensar como fazer a melhor pesquisa. E aí eu pensei, como é que eu quero fazer a melhor pesquisa possível para reabilitar as pessoas da Covid? Porque vocês estão sabendo aí, né, que as pessoas ficam fracas, né, ficam com comprometimentos cardiovasculares, cardiopulmonar, se sentem fadiga, se sentem cansado. Então eu quero reabilitar essas pessoas o quanto antes, a partir de uma equipe com um fisioterapeuta, com profissional de educação física, fazendo exercício físico aeróbico, de força, testando, né, o que acontece com o corpo delas, né, antes e depois dessas sessões. Então, eu pensei na melhor forma, qual é a melhor forma de se fazer pesquisa. Então, isso explora muito o que a gente tem de acervo, eu sei como fazer, então eu posso colocar no papel, e também como ser criativo para resolver aquele problema, tá? Então, vocês estão numa etapa que vocês talvez não tenham um acervo na cabeça de vocês tão amplo sobre como fazer aquela pesquisa. Então, vocês precisam fazer o quê? Prestar muita atenção nas próximas aulas sobre os possíveis métodos que vocês podem usar para responder a pergunta de pesquisa de vocês. Tá? Eu não vou nem provocar vocês agora, como é que vocês fariam essa pesquisa, né? Porque é algo que vai demandar a atenção de vocês, e a gente aprende também como fazer, como que é o método para responder aquela pesquisa, aquela pergunta de pesquisa, a partir da literatura. Então, por isso que vocês vão ter que buscar a literatura, ok? Então, uma das formas também é a gente fazer um estudo menor, para saber se essa logística, esse tipo de trabalho vai funcionar ou não. A gente chama isso de estudo piloto, né? Então, eu já fiz alguns estudos pilotos de projetos amplos que demandariam muito tempo, dinheiro e pessoas. Então, antes da gente gastar todas as fichas e fazer uma aposta muito alta, vamos fazer uma aposta menor, fazer um estudo pilotinho, né, que a gente brinca, um estudo piloto, para ver se é exequível, se é factível de fazer esse tipo de pesquisa, né? O estudo piloto pode revelar o quê? Nó, tá cheio de problemas essa tua pergunta de pesquisa, essa forma de respondê-la, né? E é melhor você repensar. Então, o estudo piloto serve para isso, tá bom? Então, o pesquisador, ele falha quando o fracasso dos resultados é creditado a questões metodológicas. E aí é um grande problema. Por exemplo, o Bruno foi lá, fez o trabalho dele, mas ele não conseguiu responder se a educação física melhora ou promove interação social, maior ou menor interação social, porque o método dele estava errado ou era muito ruim. Aí o Bruno e o orientador dele falharam. Porque aí o Bruno e o orientador dele foram incapazes de responder se melhora ou não. Então eu preciso garantir que o meu método seja suficientemente bom, suficiente para que eu possa responder minha pergunta de pesquisa. Se o meu método é ruim, né? Se eu acabei pegando uma amostra enviesada de pessoas que já interagiam muito bem, ou tive problemas ao longo da minha observação, ao longo da minha proposta de intervenção, aí eu estou criando problemas metodológicos. E aí eu estou falhando. Tá? Ou, por exemplo, o Rudenberg quer saber, o Carlos aqui, quer saber se a atividade física contribui para a promoção da qualidade de vida das crianças com sobrepeso. Aí o Carlos vai lá e ele não mede a qualidade de vida direito. Como é que ele vai saber se a atividade física melhora a qualidade de vida ou não? Se ele não mediu a qualidade de vida bem medido, né? Da melhor forma como a gente consegue fazer isso hoje. O Rodenberg quer saber se tem algum efeito, algum benefício da atividade física para prevenir sobrepeso e obesidade. Mas ele não sabe medir sobrepeso e obesidade. Ele vai lá, usa um método diferente, lá mede flexibilidade. Ele está fracassando. Ele não vai conseguir responder a pergunta que ele fez inicialmente. Então, a gente sempre precisa, né, criar um arcabouço teórico que me dê subsídios para melhorar a minha pergunta de pesquisa
e que a partir daquela pergunta de pesquisa eu crio uma hipótese, né? E a partir dessa hipótese eu buscar um método que seja suficiente para respondê-la. E, obviamente, que vocês precisam fazer isso de um processo guiado de orientação. Dúvidas? Bora, gente. Aposto que vocês têm algumas dúvidas. Se vocês souberem de tudo, a gente finaliza a aula, porque eu não tenho nada para falar para vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida agora, porque eu não consegui nem pensar no meu tema, na minha pergunta. Tá, Mas com certeza elas vão surgir nas próximas aulas. tá. O quanto antes, Fabrício, por favor. Pode deixar, professor. Bruno, Maiara, Carlos Rudenberg. Eu vou pegar uma água enquanto vocês pensam. Por enquanto, não estou com nenhuma dúvida, não, professor. O senhor está começando a estabelecer os pontos. Vou pegar uma água ali, continue pensando se vocês têm alguma dúvida ou não. Pronto? Dúvidas? Sem dúvidas. Carlos, tem dúvida? Carlos, ambos os Carlos. Então, a gente precisa, nesse processo de apropriação do que há na literatura, de pesquisar bibliografia para o nosso trabalho, e volto a dizer, bibliografia é parte crucial do trabalho de vocês. Se vocês não fizerem uma boa busca bibliográfica, o trabalho de vocês será estupidamente raso, superficial. Vocês não vão conseguir fazer uma pergunta bem elaborada. Falta ali. A gente vê claramente naquele aluno que está pensando no projeto de pesquisa, quando falta leitura para ele. Falta leitura. Falta leitura. Então, quando falta leitura, as coisas não saem, a gente não consegue discutir. Então tem que ler, tá? Nessas fases sugeridas por Lacazzi e Marconi, da pesquisa bibliográfica, a gente precisa inicialmente escolher o tema. Você já tem o tema, cada um de vocês tem o tema, né? Exceto o Fabrício, que está pensando. E elaborar um plano de trabalho, né? Como é que eu vou, né, esgotar essa pesquisa? Como é que eu vou me apropriar dela? Identificar, localizar e compilar as informações que estão dispostas na literatura. Uma parte muito importante que eu sempre falo para os meus orientandos é fazer um fichamento, né? Um fichamento de todas as informações. Vocês têm que fichar, porque a cabeça de cada um de nós, ela não consegue lembrar de tudo que a gente leu. Então, vocês precisam fazer uma literatura, né? Fazer uma leitura e sintetizar isso, nem que seja um fichamento simples, uma resenha, um resumo, né? Daquilo que vocês leram. Analisar e interpretar como a gente fez naquele quadro, que é bem importante, né? Então, eu sempre sugiro também aos meus alunos, no momento que você faz uma revisão da literatura, se formar um quadro, tipo aquele que a gente fez, né? Que a gente leu, porque a partir do quadro a gente vai ter uma clareza sobre o que a área em cima desse tema tem feito.
e aí, depois disso, redigir os tópicos da minha revisão da literatura. Então, a gente tem tópicos, né, dentro desse tema, questões internas e externas, né? Ou seja, a gente tem variações, né, internas e externas, como, por exemplo, eu tenho que ver, Bruno, porque como a gente aumentou o número de semanas no AVA, eu tenho que ver se é exatamente essa, mas vocês vão ter o quadro. Mas eu tenho que, ao final da aula eu vejo isso, tá? Mas acredito que sim. Quais são os fatores internos? Selecionar um assunto de acordo com as suas inclinações, aptidões e tendências próprias, né? Vocês já escolheram, já me falaram sobre isso, né? Ou foi uma experiência pessoal, ou vocês observam, né, algo na comunidade. Optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais em termos de background da formação universitária. Por exemplo, vocês não vão estudar física teórica ou estudar metabolômica da química na graduação, que vocês não têm as qualificações para isso, né? Então, vocês têm que escolher algo que seja dentro daquele rol de coisas que vocês estudam na graduação. Encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e que tenha a condição de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Olha que interessante esse texto que eu já falei para vocês, né? Que mereça ser investigado é porque vocês, né, dão importância para aquilo e vocês definiram aquilo como uma pergunta de pesquisa. Que tenha condição de ser formulado, é melhorar a pergunta de pesquisa, que seja delimitado em termos de local, de quando, de onde, de quem, em função da pesquisa que vocês vão fazer. E os fatores externos, disponibilidade de tempo. Eu tenho alunos que querem fazer pesquisas maravilhosas, mas eles não têm tempo para fazer a pesquisa. É uma pesquisa que vai demandar um esforço de 3 horas por dia. Consegue? Não, não consegue. Então não tem como fazer essa pesquisa, né? Eu não vou fazer essa pesquisa, eu tenho outras atividades. Então vocês têm que elencar isso. Quanto tempo vocês têm? A existência de obras pertinentes ao estudo em número insuficiente. Às vezes, um estudo ele é muito incipiente, né? Um tema. Então, por exemplo, eu estudei atividade física, risco cardiometabólico em crianças com HIV. E tinha muito pouco sobre o assunto, mas eu já estava no doutorado, então eu tinha condição de pensar alguns estudos e construir uma linha sobre isso, né? Que me desse perguntas subsequentes. Então eu fiz isso em 10 anos. Mas às vezes a gente não tem, né? O Carlos, que está pensando em trabalhar com daltonismo, tem que ver até que ponto existe informação que subsidia pelo menos uma pesquisa inicial sobre esse assunto, né? Que me dê os primeiros passos. Porque às vezes eu não tenho direção nenhuma, porque é um tema muito novo, né? Mas normalmente a gente tem informação sobre o assunto. E possibilidade de consultar um especialista na área para uma orientação tanto na escolha quanto na análise e interpretação dos documentos, né? Então isso serve para todo mundo. Então, a elaboração do plano de trabalho é justamente observar a estrutura do trabalho científico, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, meu plano de trabalho eu tenho que realizar uma formulação clara, simples do tema, sua delimitação, sua importância, seu caráter, sua justificativa. Isso seria bem interessante que vocês explicassem para vocês mesmos, né, num papel, ou tentassem falar isso para o outro. Por que vocês estão escolhendo esse tema? Qual que é a delimitação dele? Qual que é a importância? Qual que é o caráter? Qual que é a justificativa? Né? E apresentar de forma sintética essa questão. E essa lógica de trabalho, né, ela é fundamentada na explicação, apresentar o sentido do tema, de argumentação, né, de discutir, né, por que pode ser feito dessa forma ou de outra, e de demonstrar como que isso pode ser útil, como que isso pode ajudar as pessoas, né? E aí vocês voltam a pensar na utilidade da pesquisa de vocês, né? Depois que vocês concluírem a quem vai ajudar essa pesquisa, né, vai contribuir como para a sociedade. E aí a gente já falou um pouquinho disso, né? Da identificação, livros, artigos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso,
entre outros, né? Vou passar um pouquinho aqui. Olha só uma coisa, essa é uma dica para vocês. Quando vocês forem buscar um tema, lê um artigo lá no Cielo, Rodenberg. Coloca o título do estudo que vocês estão lendo, o título, e faz um resumo da forma como vocês acham que é melhor de fazer, tá? Existem algumas sugestões, mas o importante é que vocês guardem isso, né? Então, eu escrevi com as minhas próprias palavras aqui, ó. Aparentemente, é um dos primeiros estudos que investigou conteúdo mineral ósseo e densidade mineral óssea em crianças e adolescentes com HIV. Os autores observaram em meninas, né? E era menor quando que era em meninos com HIV, e essa massa óssea era menor quando comparado aos pares saudáveis. Ó, contudo, essa amostra, né, ingeriu menos cálcio. E a gente sabe que o cálcio é importante para a massa óssea, então talvez tenha um problema aí, né? Que não seja a infecção pelo HIV, mas o cálcio que está gerando essa redução da densidade mineral óssea. Então eu faço algumas anotações aqui, e isso aqui vai ser importante para mim no final, né? Então, existe a transcrição, que não é o caso aqui, né? Porque eu escrevi com as minhas próprias palavras, né? E existe, a transcrição normalmente é feito um resumo, e existe uma resenha que eu faço, né? Com uma anotação, com uma anotação própria de punho. Então a transcrição ela é feita justamente aí, né? É legal fazer essa transcrição também. Só um pouquinho. É legal fazer essa transcrição porque eu coloco de uma maneira fiel. E talvez no momento que vocês estejam, talvez seja mais interessante fazer isso. Vocês copiam de forma literal o que foi escrito, só que tem que tomar cuidado para não caracterizar um plágio quando vocês forem usar isso aqui no projeto de vocês. Fala, Rodenberg. Eu não lembro qual foi o período, teve um professor que disse pra gente, quando fosse pesquisar artigo, essas coisas assim, colocasse o título e no final colocasse PDF. Você acha que isso aí é confiável ou eu posso achar documentos que não tenham validade científica? Para procurar? Sim. Não, não se preocupe. Para procurar, a gente vai ver na aula que vem. Qualquer coisa PDF. Se eu pegar a aula de vocês, escrever, guardar em PDF, né, salvar em PDF e colocar na rede, na página do IF, em algum lugar, você corre o risco de encontrar essa aula, que pode não ser confiável. O PDF é quando você coloca a extensão .pdf, você está procurando só artigos PDF, só arquivos PDF, mas não quer dizer que é confiável. Tá bom? A gente vai ter uma aula na semana que vem sobre busca nas bases de dados e a gente vai ver sobre os temas de vocês. Por isso que é importante chegar com o tema delimitado. Então, aqui é uma ficha de transcrição. Ó, tá entre aspas, inclusive. Por quê? Porque foi lá, ó, Lakatos e Marconi que falou assim, conhecimento popular, conhecimento científico, possui objetivo, blá, 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 blá. Às vezes vocês podem deixar até um arquivo só no computador de vocês, no qual vocês vão fazendo essas fichas. Faz uma, aí copia e cola, e só muda ali, né, o título, a referência. Depois vocês vão estar com tudo isso pronto, né? Tem alguns programas de gerenciamento de referências bibliográficas, a gente vai ver também um pouquinho sobre isso, né? Eu trabalho com o EndNote, e tem os meus alunos atualmente aqui na UFAL, estão trabalhando com o Zotero, que é um software que já organiza as referências bibliográficas e vocês não têm dor de cabeça no final, se for ajustando, né, todas elas, né, vocês não vão ter problema nenhum ao final do projeto. O que eu costumo fazer é justamente isso, essa ficha de resumo comentário, foi isso que eu mostrei para vocês ali atrás. Né? Ela é menos elaborada do que essa, como vocês viram, né? Mas ela serve também para eu lembrar da literatura, ó. Ela é um pouquinho mais bagunçadinha, né? Mas ela
cumpre com o papel. A partir do momento que vocês têm uma literatura em mãos, vocês precisam fazer uma análise e interpretação crítica. E ela pode ser de uma forma generalizada ou precisa, pontual. Numa crítica externa, de forma generalizada, a gente precisa entender se esse texto que eu estou usando como referência, ele tem validade, né? Ele tem autenticidade, se ele é relevante para o que eu estou estudando, se ele foi feito num contexto válido, né? Então, por exemplo, pego um texto de 1970, será que ele vai ser útil para mim hoje? Tem alguns textos clássicos que são úteis, né? Porque eles começaram definindo a área e eu começo usando eles. Mas será que para discutir exatamente o que eu estou querendo hoje, em 2020, o texto de 1970 tem relevância? Então, essa é uma análise crítica que tem que fazer, né? E uma análise crítica interna do texto, né? Avaliar qual é o sentido exato que o autor quis imprimir, né? Analisando o discurso dele, os dados, né? Então, eu tenho que fazer uma análise também de valor dos trabalhos que eu estou usando na literatura. Quando a gente vai para uma banca de defesa, geralmente o professor olha e fala assim, o aluno aqui em questão, ele usou no arcabouço teórico dele bons estudos, né, atuais, estudos importantes para a área, e isso acaba dando qual impressão? De que toda aquela construção teórica está bem fundamentada. Então, é importante a gente fazer uma análise crítica sobre os textos que estão sendo usados para subsidiar a bibliografia do trabalho. Então, vamos lá. A gente tem mais algum tempo de aula. Quais são os tipos de revisão que vocês já viram por aí, da literatura? Conhecem? Existe esses 3 tipos de revisão da literatura, e existe um quarto tipo, que eu não atualizei essa aula ainda, que é a revisão integrativa. Vocês já ouviram falar desses tipos de revisão? Vocês conseguiriam falar para mim o que define cada uma delas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, vocês podem até pesquisar. Enquanto isso, eu vou responder o Bruno na atividade aqui. Vamos lá, gente. Tentem responder para mim sobre essas revisões. Dois minutinhos. Vocês podem abrir o microfone e falar no chat. O que é uma revisão narrativa? O que é uma revisão sistemática? O que é uma meta-análise? O que é uma revisão integrativa? Me ajudem, por favor. E aí, pessoal, nada? Eu vi aqui que a revisão sistemática é uma revisão focada em responder uma pergunta, um questionamento, de forma breve, parcial. Uhum. Das duas eu não lembro de ter escutado falar dela. Se eu escutei, eu não lembro. A que vem em mente, em primeiro lugar, é essa sistemática. Tá. Tá. Quem mais? Eu vi que a de narrativa não é tão rígida e focada só nos artigos. Ela pode estar no... Ela pode buscar os livros também, a literatura, e
envolve a subjetividade dos autores. Legal, obrigado. Quem está falando é o Bruno? Isso. Legal, é isso mesmo. Ambos estão falando de forma correta. E a meta-análise? Quem consegue me ajudar com a meta-análise? Eu acho que ela consegue ver mais estatísticas e dados. Isso, a meta-análise, ela usa dos dados disponíveis dos trabalhos que ela está revisando. Então, ela dá um passo a mais, na verdade, tá? Então, vamos lá. Obrigado. A integrativa, busquem aí para mim, a integrativa. A integrativa é um tipo de revisão mais novo que tem sido mais novo e mais próximo da educação física atualmente. Enfermagem faz algumas revisões integrativas. E aí temos informação da integrativa? Eu vi aqui. Deixa eu ler para o senhor, tá? Tá. A apresentação das 6 fases do processo de elaboração da revisão integrativa. Aí tem elaboração da pergunta norteadora, busca de amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. Exato. Acho que ela seria mais completa, eu acho, né? Porque Então, ela faz tudo das outras. isso. Na verdade, assim, a integrativa, ela me responde a seguinte pergunta: o que tem sido feito sobre o tema de educação física escolar e obesidade? E aí eu consigo fazer um grande levantamento para conseguir fazer um grande quadro do que tem sido feito, tá? Mas ela acaba, de alguma forma, se aprofundando, talvez, menos do que as outras. E ela tem um processo mais flexível, né, do que a sistemática e a meta-análise. E a narrativa, como o Bruno colocou, ela tem... como é que você falou, Bruno? Qual que foi o termo que você usou? Subjetividade do autor. Isso. Então, vejam só. Eu já fiz uma revisão narrativa num editorial de um artigo que eu escrevi. Nessa subjetividade, veja só, era um editorial, acho que de 2.000 palavras que eu escrevi. Eu coloquei vários estudos que eu já tinha feitos, né, sobre o tema, né, da atividade física e HIV, porque eu achava que era importante. Então, tá aí a subjetividade do próprio pesquisador. Agora, se eu tivesse feito uma revisão sistemática, eu deveria, por um processo transparente, sistemático, protocolar, eu deveria ir até as bases de dados e procurar sistematicamente, a partir de um protocolo bem definido, muitas vezes cadastrado em algumas páginas da internet para esse fim. E com esse protocolo, eu encontrei, sei lá, 2.000 resultados, e aí eu fui fazendo limpezas e tal, no final das contas sobrou 50 trabalhos que atendem aos meus critérios de inclusão e eu devo sintetizar e sumarizar os resultados desses 50 trabalhos. Então, o processo de narrativa sistemático, ele se difere tendo um processo muito mais subjetivo, flexível, da percepção, da ótica do pesquisador na narrativa, e o sistemático, em tese, se o Fabrício for lá e fizer essa mesma busca, ele tem que encontrar os mesmos resultados que eu. Então, independente do pesquisador que está fazendo, nós vamos encontrar os mesmos resultados, revisando a literatura. Porque esse processo que a gente faz nas bases de dados hoje, ele pode ser sistematizado, né? E a meta-análise usa desses dados que foram coletados de forma sistemática para fazer uma análise estatística subsequente. Então, ela é um passo avançado da revisão sistemática.
E a integrativa é aquela mais geralzona, mais é mais ampla, mais abrangente do que essas outras duas. Então, eu preciso ter uma pergunta de pesquisa também para fazer uma revisão narrativa, sistemática, uma meta-análise e uma integrativa. Mas o que eu quero responder especificamente, eu escolho cada uma delas. Né? Ninguém vai fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise na graduação, tá? Porque ela exige de um nível de maturidade muito maior. Até mesmo integrativa, tem sido feita nos mestrados. O que a gente faz é uma revisão narrativa, né, para que, dentro daquilo que eu estou estudando, eu consiga obter estudos relevantes e suficientes para me dar um direcionamento para fazer o meu trabalho. Ok? Então, o que é uma revisão sistemática, né? Falando da narrativa, que a gente já falou, né? Sobre essa flexibilidade, sobre esse levantamento, tudo que a gente falou, na verdade, de busca da literatura e para que serve, foi narrativa, né? Agora, eu adiciono, na verdade, detalhes da revisão sistemática. Então, ela usa, né, como fonte de dados a literatura sobre o próprio tema. Então, o tópico, né, em vez de eu ir até o campo coletar os dados, eu coleto da literatura de uma forma transparente, protocolar, né, sobre um determinado tema. Ela responde, né, uma pergunta usando métodos sistemáticos. O Rudenberg falou aqui atrás, né, uma pergunta antes aqui. Quais os benefícios da prática da atividade física na prevenção da obesidade infantil? E isso eu consigo responder, provavelmente com uma revisão sistemática. Narrativa também, né? Com uma sistemática, com uma revisão sistemática, eu consigo dizer quais são os benefícios, porque eu consigo, né, captar muitos estudos, e aí eu vou ganhar bastante robustez, né? 10 estudos mostraram que melhorou a cognição. 15 estudos mostrou que melhorou a aptidão aeróbica. 7 estudos melhorou os níveis de força. Quais outros benefícios? 5 estudos mostraram que melhorou a interação entre as pessoas, né? A sociabilidade entre eles. Então, eu tenho suporte na literatura em número de estudos, e aí a revisão sistemática com meta-análise permite que eu diga quanto. Entenderam a diferença? Então, quando é feita essa meta-análise, a pergunta ganha um número como resposta. Então, por exemplo, os benefícios da prática na prevenção da obesidade mostram que, programas escolares reduzem em 10%, a aptidão aeróbica melhora em 5%, a gordura corporal reduz em 20%, estou chutando números, né? A cognição melhora em 15%. Eu estou colocando tudo em percentual, mas pode ser que esteja na escala própria de medida, né? Da gordura, da cognição, da aptidão aeróbia, cardiorrespiratória, enfim. Então, esses tipos de revisões, eles permitem que eu, né, avance na literatura, com essa forma sistematizada. A análise, né, a unidade de análise, né, ou sujeitos, são os estudos que são selecionados. Então, a gente está fazendo algumas revisões sistemáticas nesse momento, no IF, uma é sobre flexibilidade e outra é sobre resistência abdominal, muscular abdominal. Então, a gente está agora lendo os resumos, a gente está com 300 resumos para ler. A partir desses 300, a gente vai encontrar mais ou menos uns 50 estudos. A partir esses estudos são o meu foco, né? Os trabalhos originais que foram a campo, eles são o foco do meu estudo. E ele pode ser retrospectivo e secundário, né? Numa hierarquia, um exemplo bom é para falar sobre a COVID, né? A COVID, hoje em dia, tem suscitado alguns tratamentos meio malucos, não sei se vocês já perceberam, né?
estão dando remédio para piolho, remédio para malária, remédio para isso, né? Na falta de ter um antirretroviral específico para o coronavírus, estão testando um monte de medicamento, mas não quer dizer que eles funcionam, né? Ah, mas fulano lá na Dinamarca testou e viu um pequeno aumento, uma pequena melhora, né, num quadro clínico ou na redução da carga viral. Ou a tal da ivermectina, que se mostrou eficiente em reduzir carga viral em cultura celular, né? Mas como é que eu sei se de fato nessa análise ampliada da literatura isso funciona ou não? A partir do resumo, da sumarização, né, que uma revisão sistemática providencia, geralmente com a presença de meta-análise. Então, esses estudos eles são necessários para que a gente consiga ter uma síntese conclusiva, né, e uma confiança sobre aquele assunto. Então, elas ficam no topo, né? Elas ficam no topo da cadeia de conhecimento, de produção de conhecimento na ciência. Deixa eu colocar uma tela aqui para mostrar para vocês. A gente tem, então, uma pirâmide de evidência, né? E quem assistiu os vídeos que eu coloquei lá no Moodle já percebeu isso. A gente tem vários tipos de estudos nos quais a gente pode confiar mais ou menos, porque eles têm maiores ou menores fragilidades, né? A revisão sistemática, ela está no topo, especialmente aquela que tem meta-análise. A revisão narrativa, como ela tem essa subjetividade, ela está um pouco mais abaixo. Os estudos originais, os ensaios clínicos randomizados ou de intervenção que são controlados, eles estão aqui, intervenções. E aí daqui para baixo a gente tem estudos que são observacionais, estudos de associação, estudos que fizeram um acompanhamento, né, chamados de longitudinais, eles são mais fortes, longitudinais são mais fortes do que aqueles estudos que são de um único momento, chamados de transversais. E aqui embaixo a gente tem os estudos de caso, né? E aqui embaixo, o mais raso, né? O que a gente deve duvidar sempre, porque é o mais frágil e porque não é baseado em estudo, são as opiniões de especialistas. Então vejam que quando a gente fala de uma determinada temática, por mais que o cara seja o especialista naquela temática, numa hierarquia de valor, de confiança, do conhecimento científico, ele é, eu preciso mais ter dúvida, né? Claro que eu confio nele, mas eu tenho que ter sempre um pezinho atrás e perguntar, mas qual que é o estudo que subsidia isso, né? E aí a gente tem uma hierarquia e no topo eu tenho, de novo, as revisões sistemáticas com meta-análise. Alguma dúvida Não sobre pode, isso? mãe. Não pode. Fabrício, tem dúvida? Acho que ele tá Não, falando sem com a dúvida. cachorra. Hã? Desculpa, eu não sabia que o microfone estava aberto. Tranquilo. Bruno, tem dúvida? Não, pode seguir. Carlos, Rodenberg, Maiara, o que vocês têm que saber? Fala, Por pode mim, falar. pode seguir. O que vocês têm que saber? Quais são os estudos da área que vocês estão estudando? Quem fez esses estudos, né? Essa é a pergunta que vocês devem fazer e procurar e reforçar o arcabouço teórico, a revisão da literatura de vocês. Vocês não precisam fazer uma revisão sistemática com meta-análise, mas vocês precisam usar de revisões narrativas, né, para construir esse arcabouço teórico. Não adianta saber da opinião do especialista lá. Olha lá como esse tem um peso menor. E pegar estudos originais também. Como é que foi feito isso em tal lugar? Foi feita uma intervenção?
Tudo isso faz parte da revisão da literatura bibliográfica de vocês. Então, vamos lá. Esses métodos sistemáticos, né, só para falar um pouquinho para vocês, não vou me alongar muito aqui. Eles limitam os erros, vieses, analisa de forma objetiva os resultados e facilita a síntese, né? Eles têm 4 passos, mas que servem também para vocês, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Primeiro, vocês têm que definir o problema de pesquisa de vocês. Vocês já têm, certo? Depois, a gente tem que buscar evidências. Vocês já vão começar a buscar evidências para a semana que vem. E na semana que vem, a gente vai ter uma aula inteira sobre isso, mas vocês têm como tarefa buscar essas evidências. Eu já explico o trabalho. Depois vocês vão ter que revisar esse trabalho, extrair as informações que são importantes desse trabalho. Um quarto passo que é feito na revisão sistemática é analisar a qualidade metodológica dos estudos. Vocês não vão precisar fazer isso agora. E o quinto passo é, quais são os resultados? O que esses estudos encontraram? Vocês precisam trazer essa informação. Ok? Para ilustrar, eu fiz um trabalho de revisão sistemática já, esse é de 2018, né? E que a gente está atualizando agora. Foi um trabalho sobre resistência muscular abdominal em crianças e adolescentes do Brasil. Então, a gente queria saber, em crianças e adolescentes do Brasil, brasileiros, como é que está a resistência muscular abdominal? Essa era a minha pergunta de pesquisa. Vocês conseguem entender? Me dá um sim aqui no chat, ou abre o microfone. Vocês conseguem entender qual era o meu problema de pesquisa? Sim. Legal. Então, a minha pergunta era essa. Olha a minha pergunta. Quais são os níveis, né, entre parênteses, adequado ou inadequado? Quais são os níveis de resistência muscular abdominal de crianças, adolescentes brasileiros? Porque o que eu estou mostrando para vocês aqui é o título, né? Mas a minha pergunta era essa. Quais são os níveis? Eu queria saber como é que tá. Então, eu identifiquei o problema, né? Eu caracterizei, né, o trabalho, o estudo, disse até onde eu iria, né? Então, são crianças, são brasileiros. Se eu achar algum trabalho na literatura que fala de argentino, chileno, norte-americano, não entra, só brasileiro. E eu tinha como objetivo saber a prevalência, que é um termo da epidemiologia que a gente usa. É o número de casos do total, que ele vai de 0 a 100, não é? Então, qual é a prevalência de crianças e adolescentes que atendem às recomendações de saúde para resistência muscular? Eu queria saber isso. Então, a gente fez, eu elenquei alguns critérios de inclusão. Quem é que vai fazer parte do trabalho? Quais trabalhos eu vou ler? Vou ler trabalhos em português, inglês, espanhol. Ah, é japonês o trabalho. Não vou ler, não sei falar japonês. Adulto pode? Não pode, é só até 18 anos de idade. Criança pequena, entra? Também não entra. Atleta não entra. Pessoas com doença crônica. É só artigos, não vou ler revisões, livros, TCCs, dissertações. Eu fui para a base de dados, que a gente vai ver na semana que vem, né? PubMed, Lilacs, Cielo, que já foi falado aqui. Eu usei alguns operadores booleanos, que são palavrinhas que colam, né, que dão sentido. Por exemplo, escola e obesidade. E obesidade. Atividade física ou exercício físico, or. E o end not ele serve para excluir, tá? A gente vê melhor semana que vem. O que é importante também é sempre eu ter palavras que descrevem o meu tema. Normalmente, o melhor exercício disso é usar palavras que não se repetem no título ou no objetivo, né? Então, que outra palavra eu poderia usar, Bruno? Que não interação social. Que outra palavra que se refere ao teu tema, mas que não é interação social? Sei não, professor. Afetividade, comunicação. Relação. O Fabrício está te ajudando.
talvez essas palavras te ajudassem mesmo. Vamos para uma outra mais fácil. Obesidade. Escrevi obesidade no meu título e agora eu vou buscar um outro termo para caracterizar a obesidade. Sobrepeso. Atividade física. Atividade física não caracteriza a obesidade. Obesidade é uma coisa, atividade física é Tá. outra. Pensei que era Você, para eu estou falando só, eu estou falando só dessa palavrinha. Vamos pensar uma outra. Sobrepeso, o Fabrício falou. O que é obesidade? índice de gordura corporal. A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Então, talvez gordura corporal caracterizasse obesidade, com uma outra palavra. Daltonismo. Não faço ideia, né, Carlos? Mas você vai precisar procurar. O que é que caracteriza? Tem alguma outra palavra que fala sobre... Tem algum termo, algum outro termo que também caracteriza o daltonismo? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Dança, manifestações de diferentes tipos de dança, é uma dança específica ou não, Mayara? Então tem que pensar quais palavras que se referem àquilo que você quer pesquisar. Isso ajuda muito, né? A hora que a gente vai para essas buscas. E aí, né, a gente faz uma análise, né, dentro, né, dos critérios. Eu vou pesquisar nos últimos 10 anos, como eu fiz. Vou pesquisar em português, inglês e espanhol. Vou pesquisar especificamente testes de campo, não testes de laboratório. Vou pesquisar intervenções com exercício físico aeróbico, ou com força, ou com dança, ou com yoga. Tá? Então, são todas decisões. A revisão sistemática, ela também não é feita na graduação por uma outra razão, porque geralmente ela é feita por pares, que fazem ao mesmo tempo o processo, né, de leitura de títulos, depois eles entram num consenso, então agora tem 2.000 trabalhos. Daí eles leem o resumo, que nem a gente está agora, tem 300 trabalhos. Daí eles vão ler o resumo e falar qual que entra, qual que sai. Depois eles vão ler os trabalhos originais, né, e depois eles vão chegar a um consenso e chegar ao final, né, dos artigos. Aqui está o resumo, eu antecipei, né? O resumo que eu coloquei aqui está aqui, e depois na íntegra. E vão confirmar, ó, ao final nós temos X artigos. Sobrou 10 artigos daqueles 2.000, mas são esses que realmente interessam sobre o tema. E foi isso que a gente fez aqui, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho. A gente encontrou 2.652 estudos. No PubMed, no Scopus, no Cielo e no Lilacs. E depois a gente pegou ainda 12 estudos nas referências, né, que foram dos estudos finais. 2.269, depois, né, de uma análise, foram eliminados, né? 383 foram eliminados porque eles estavam duplicados, porque os estudos aparecem em diferentes bases, então a gente tem que cuidar para isso. Depois que a gente leu os títulos e os resumos, viu que alguns não eram no Brasil, estavam fora da idade, eram de atletas, eram de pessoas de doenças crônicas. Veja que quase sim, 95% deles foram excluídos. Sobrou 82 artigos para ler na íntegra, e nós lemos todos eles na íntegra, e aí a gente viu, ó, tem vários motivos aqui que eles serão excluídos. No final das contas, a gente avaliou apenas 17. E aí, nesses 17, a gente faz uma análise dos textos, né? Então, a gente faz uma análise apresentando os resultados por autor, o ano, a metodologia, o número de participantes, qual eram os grupos de comparação, se havia ou não, qual era a caracterização do protocolo, quais foram os principais resultados. Então, olha só. O estudo de Bergman, que é o Gabriel Bergman, foi realizado no sul, na região sul do Brasil, cidade de Canoas, no Rio Grande. 50
1% quase era do sexo masculino, a idade era de 7 a 17 anos, e eles realizaram um teste de abdominal de 60 segundos. Né? Então, eu estou caracterizando. O que eles encontraram? Eles encontraram que... olha quantas pessoas participaram desse estudo do Gabriel Bergman. 3.400 meninos, 3.300 meninas. Né? Isso é a amostra que eles representam. Quanto que eles avaliaram? Né? 47% dos meninos e 34% das meninas, que têm resistência muscular abdominal adequada. Se eu usasse apenas um estudo, eu já saberia responder aquela minha pergunta, né? Então, 47% dos meninos têm resistência muscular abdominal adequada e 34% das meninas. E eles ainda, a título de resultados, usaram essa bateria de teste FitnessGram. Porém, a gente já fez esse exercício no começo da aula de hoje. Eu não posso usar um estudo para chegar a essa conclusão. Então, eu tenho que fazer uma sumarização do que foi achado, né? Aqui está parte dos resultados, não está todos eles, né? Mas, ao final, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. Que, de todos os artigos que foram revisados, os 17 e dos 2.600 da literatura que eu encontrei, somou-se 32 mil crianças e adolescentes. Destas, 40,2% dos meninos e 31,9% das meninas apresentaram resistência muscular do abdômen adequados para a saúde. Vocês lembram qual era a minha pergunta de pesquisa lá no começo? Digam para mim, vocês lembram qual era a pergunta de pesquisa lá do começo? Qual era a pergunta de pesquisa que eu fiz para esse estudo? A resistência abdominal em crianças brasileiras. Você soltou as palavras meio soltas, né? Meio desfocadas. Eu perguntei lá no começo, qual é o percentual ou a prevalência de crianças e adolescentes brasileiros que têm resistência muscular localizada adequados para a saúde, ou de acordo com as recomendações. Então, vejo, por que eu perguntei de volta para vocês isso? Para mostrar que eu concluo o meu estudo, né, respondendo a minha pergunta de pesquisa. Se eu não responder a minha pergunta de pesquisa, a minha hipótese, eu não consigo fechar o meu estudo. Eu desfoquei, eu me perdi no meio do trabalho, tá? Então, eu criei uma pergunta de pesquisa e respondi ela ao final com uma revisão sistemática, tá? Pessoal, vou falar agora para vocês da atividade, ok? Vou interromper a gravação, tá? E vou falar da atividade agora para vocês.